Em destaque no Panorama CBN, Trump suspende tarifas contra a Europa e diz que acordo com Groenlândia está encaminhado. Bolsa de Valores tem maior alta diária desde 2023, com falas na Europa e cenário eleitoral. Europa envia acordo com Mercosul à Justiça e congela tratado histórico. Banco Central liquida Will Bank em novo prejuízo bilionário ao FGC. Presidente do São Paulo renuncia em dia de operação no estádio do Morumbi. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank, que é o braço digital do Grupo Master. Essa é a terceira medida do tipo tomada pelo BC em apenas 2 meses, todas ligadas às investigações de fraudes envolvendo o banco do empresário Daniel Vorcaro. O Will Bank nasceu em 2017 e foi comprado pelo conglomerado de Vorcaro em 2024, com foco em cartões de crédito e contas para as classes C, D e E. Segundo o Banco Central, a decisão foi motivada pelo grave comprometimento da situação financeira da instituição. Desde o fim do ano passado, o banco digital operava sob um regime especial de administração temporária. A situação se tornou insustentável nessa semana, quando a bandeira Mastercard suspendeu as operações do banco por descumprimento de regras da rede de pagamentos. Eu até te contei ontem no Panorama. Agora os clientes que investiram em CDBs do Will Bank vão ser ressarcidos pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. O fundo informou que deve gastar cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais em pagamentos para clientes lesados. Os valores têm como base dados de novembro de 2025. E aí, juntando com o rombo provocado pelo caso Banco Master, esse rombo deve ultrapassar os 47 bilhões de reais. Em entrevista ao jornal da CBN, o economista e professor do INSPER, Alexandre Chaya, alertou que investidores que tinham dinheiro tanto no Master quanto no Will Bank precisam observar o teto de garantia de R$ 250 mil por CPF. Quando você fala do fundo garantidor, ele garante CPF por grupo econômico, ele não garante por banco. Então, se ele tiver dinheiro aplicado no Will Bank e no Banco Master, você soma os valores para poder liquidar. Se ele tiver só no Will Bank, ele é como se fosse uma operação inteira só de uma instituição financeira que pertence ao grupo econômico do Banco Master e vai ser liquidado normalmente. A regra do FGC é clara, mas tem um detalhe importante então para esse caso específico. Quem investiu no Will Bank antes de agosto de 2024, que foi a data da compra pelo Master, tem direito à garantia de até R$ 250 mil em cada um dos bancos. Já quem aplicou dinheiro depois dessa integração, aí vai ter os valores somados, respeitando esse limite de R$ 250 mil por CPF. Outro detalhe, quem tem dívida com o Will Bank precisa prestar atenção, porque a liquidação não suspende essa dívida. Ainda que não haja uma orientação específica do Banco Central para o caso de cartões de crédito, a regra geral é que as obrigações continuam válidas, então as faturas já geradas devem ser pagas. O Banco Central já nomeou como liquidante responsável Eduardo Félix Bianchini, da EFB Regimes Especiais de Empresas. Ele deve apresentar em breve a lista oficial de credores. A estimativa é que o pagamento total aos investidores do Banco Digital chegue a 6 bilhões de reais. Para agilizar o recebimento, o investidor já pode baixar o aplicativo do FGC e fazer o cadastro inicial. E ainda falando de caso Master, o advogado Valfrido Vardi deixou a equipe de defesa do empresário Daniel Vorcaro. Vardi é especialista em disputas entre empresas e conhecido por criticar publicamente o uso de delações premiadas. A saída dele ocorre no momento em que crescem os rumores nos bastidores de que o dono do Banco Master poderia fechar um acordo de colaboração com a Justiça. Em nota, o advogado Sérgio Leonardo, que permanece na defesa, afirmou que o desligamento não tem relação com o rumo das investigações, mas sim com o fato de Valfrido Vardi não atuar na área criminal. Sobre a possível delação, a defesa de Vorcaro negou qualquer negociação.
Indo agora para a Europa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o governo americano e a OTAN, que é a Aliança Militar do Atlântico Norte, fecharam a estrutura de um futuro acordo sobre a Groenlândia e a região do Ártico. Essa declaração aconteceu depois de uma reunião com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Trump afirmou que o entendimento atende aos interesses estratégicos de segurança de todos os países membros da OTAN. Como resultado imediato dessas conversas, o presidente recuou da ameaça de aplicar tarifas comerciais contra países europeus. Essas taxas estavam previstas para entrar em vigor no dia 1º de fevereiro e seriam uma retaliação a países que contrariassem os interesses dos Estados Unidos na Groenlândia, especialmente aqueles 8 países europeus que enviaram tropas para a ilha. O projeto envolve ainda discussões sobre o chamado Domo de Ouro. O sistema citado pelo presidente é uma estrutura militar planejada pelos Estados Unidos para interceptar mísseis lançados contra o território americano. Para avançar nas negociações, Trump delegou a condução dos trabalhos a um grupo de confiança. Esse grupo mencionado inclui o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial Steve Witkoff. Eles vão se reportar diretamente à Casa Branca. A movimentação reforça a prioridade do governo Trump em expandir a presença militar no extremo norte, uma área de crescente disputa com a Rússia e com a China. E isso tudo aconteceu depois de Trump fazer um longo discurso de mais de 1 hora no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça. Deu tempo até de ele ironizar os óculos escuros do presidente da França, Emmanuel Macron, no dia anterior. No discurso, Trump insistiu na proposta de comprar a Groenlândia, aumentou o tom das ameaças contra a Europa e a OTAN e disse que apenas os Estados Unidos vão conseguir defender o território, que pertence à Dinamarca. Mas ele, pela primeira vez, descartou a possibilidade do uso da força para tomar o território. A tradução é de Marcelo Lins, da Globo News. Eu tenho grande respeito pela população da Groenlândia e pela população da Dinamarca, um grande respeito, mas cada aliado da OTAN tem a obrigação de ser capaz de defender seu próprio território e o fato é que nenhum país ou grupo de nações está em posição de garantir a segurança da Groenlândia fora dos Estados Unidos. Nós somos uma grande potência, muito mais forte do que as pessoas até entendem. Acho que eles descobriram isso 2 semanas atrás na Venezuela. Nós precisamos da Groenlândia por razões estratégicas de segurança nacional e internacional. Que as pessoas acharam que eu fosse usar força, mas eu não preciso usar força. Eu não vou usar força, eu não quero usar força. Os Estados Unidos só estão pedindo por um lugar chamado Groenlândia. Trump disse que os países da OTAN poderiam aceitar a anexação da Groenlândia como retribuição ao investimento de trilhões de dólares que os Estados Unidos fazem para garantir a defesa desses países da Europa. Disse que eles não têm escolha, podem dizer sim e nós vamos realmente ficar muito felizes com isso. Ou podem dizer não e aí nós vamos lembrar, disse Trump. Ele voltou a subir o tom no discurso, chamou a Dinamarca de ingrata, porque os Estados Unidos protegeram a ilha durante a Segunda Guerra Mundial e disse que entregar a ilha de volta foi uma ideia estúpida. Ele se referiu à Groenlândia várias vezes como um pedaço de gelo e chegou a confundir a ilha mais de uma vez com a Islândia, que é uma ilha bem pequenininha e tem gelo no nome, em inglês. Ainda que líderes da União Europeia, da Dinamarca e da Groenlândia já tenham afirmado que não vão vender o território, Trump disse que foi a Davos buscar negociações para comprar a ilha. O governo da Dinamarca também disse que não há negociações em curso. Por meio de alguns ministros, a Dinamarca disse que a fala de Trump é positiva em termos isolados, especialmente por defender que não vai usar força militar. Apesar disso, eles sustentam que isso não muda o fato de que Trump parece determinado a assumir o controle do território. Durante o discurso, Trump também se voltou contra o vizinho, Canadá, em resposta a um contundente discurso do primeiro-ministro canadense Mark Carney no dia anterior. Trump afirmou que o Canadá só existe graças aos Estados Unidos e que deveria ser grato por isso. Mark Carney fez um apelo pela união das potências médias para agir depois do que chamou de ruptura da ordem global, com as iniciativas de Donald Trump contra os próprios aliados. Sobre a Venezuela, Trump disse que o país quis um acordo depois do bombardeio americano e que este caminho deveria ser escolhido por mais pessoas.
Depois do discurso e antes do recuo de Trump, o Parlamento Europeu decidiu suspender a análise do acordo comercial firmado no ano passado entre a União Europeia e os Estados Unidos. Isso já tinha sido sinalizado ontem. E agora o anúncio foi feito pelo presidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento, Bernd Lange. O acordo previa a suspensão de tarifas sobre todos os produtos industriais americanos exportados para a Europa e também a redução de tarifas sobre outros produtos. O presidente da comissão do parlamento disse que, ao ouvir o discurso de Trump em Davos, não houve qualquer recuo de posição. Ele quer que a Groenlândia faça parte dos Estados Unidos, quer sentar à mesa para discutir o preço e que o único compromisso assumido foi o de não usar a força militar. Os líderes europeus vão se reunir nessa quinta numa cúpula de emergência em Davos. O presidente francês Emmanuel Macron solicitou um exercício da OTAN na Groenlândia. O presidente da Finlândia disse que a Europa não precisa dos Estados Unidos para garantir sua defesa. E a Dinamarca, segundo a rede de TV local, TV2, considera o envio de até 1.000 soldados para a Groenlândia. O governo da ilha apresentou uma cartilha à população em caso de crise, incluindo recomendações como estocar alimentos para 5 dias, 3 litros de água por pessoa por dia, papel higiênico, rádio a pilha, além de armas, munição e material de pesca. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, horas antes do discurso de Trump, defendeu que a crise seja resolvida com diplomacia ponderada e que o foco da aliança militar não deve ser a Groenlândia, mas a guerra na Ucrânia. Ele disse estar preocupado em perder a guerra de vista no momento em que a Ucrânia não tem mísseis de interceptação suficientes para se defender da Rússia. Por sinal, Trump deve se encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Davos. Sobre o Conselho de Paz para Gaza, outro assunto que temos trazido aqui no Panorama, Trump afirmou que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, aceitou o convite dele. Momentos antes, Putin tinha dito que ainda analisava a proposta e que estaria disposto a destinar aquele $1 bilhão que é necessário para aderir ao Conselho, para garantir um assento permanente no Conselho, desde que o dinheiro viesse de ativos russos atualmente congelados pelos Estados Unidos. O presidente Lula conversou por telefone com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e eles discutiram sobre Gaza. Lula ainda analisa o convite, mas o presidente turco já aceitou. E teve uma decisão preocupante sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. O Parlamento Europeu decidiu mandar o acordo para a Justiça. Por uma margem apertada, 334 votos a favor e 324 contra, os parlamentares enviaram o texto para análise do Tribunal de Justiça do bloco. Na prática, a medida trava a implementação do tratado por pelo menos 6 meses. Os juízes vão avaliar se o documento respeita as normas jurídicas europeias. Se houver falhas, o texto precisará ser revisado. O acordo foi assinado no último sábado em Assunção, no Paraguai, depois de 25 anos de negociações. E a resistência vem principalmente dos produtores rurais da Europa, que temem a concorrência sul-americana. Apesar da barreira no parlamento, a Comissão Europeia ainda tem o poder de aplicar o acordo de forma provisória. Nesse dia movimentado, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, atingiu um patamar histórico. Pela primeira vez, o indicador rompeu a barreira dos 171 mil pontos. O índice fechou em forte alta de 3,4%, maior alta num dia desde 2023, aos 171.928 pontos. Movimento impulsionado pela entrada massiva de investidores estrangeiros e pela valorização de grandes empresas brasileiras. Entre os destaques estão Vale, Itaú, Petrobras, Axia, que é a antiga Eletrobras, Bradesco e Sabesp. A única empresa do índice que caiu foi a TIM. O otimismo do mercado também é reflexo da fala de Donald Trump de que não pretende usar a força militar na Groenlândia e também do recuo nas tarifas aos europeus. Nas últimas semanas, essa ameaça vinha gerando forte instabilidade. Para o economista André Perfeito, da corretora Garantia Capital, a leitura do mercado sobre o cenário geopolítico atual favorece diretamente as moedas de países emergentes como o Brasil.
O recorde do Ibovespa, mais uma vez, representa aí uma diminuição de aversão de risco global. É a Bolsa Brasileira que está subindo, mas não só. A gente vê isso em outros mercados emergentes e também vale notar que o real tem se apreciado fortemente hoje contra o dólar junto com outras moedas. Então, esse movimento é um movimento mais global na perspectiva de que, eventualmente, né, todas essas falas de Donald Trump, coisa do tipo, não vão ter uma consequência real. A gente está nesse momento onde há muita dúvida a respeito do posicionamento do presidente norte-americano, mas a fala dele em Davos, apesar de ser bastante belicosa com os próprios aliados europeus, ela também sugere que não deve ter, pelo menos por hora, um movimento mais decisivo dos Estados Unidos. A valorização do real também acontece num dia de agenda intensa por causa da liquidação do Will Bank aqui no Brasil. E o mercado também reagiu positivamente à aproximação de Flávio Bolsonaro do presidente Lula numa pesquisa eleitoral. O dólar comercial caiu 1,13%, cotado a R$ 5,32, e o euro vale R$ 6,21, com queda de 1,32%. O presidente Lula enviou ao Congresso uma medida provisória que altera o cálculo e garante um aumento maior para os professores da educação básica. O novo piso salarial da categoria foi fixado em R$ 5.130. Isso representa um reajuste de 5,4%. É uma resposta direta à pressão dos sindicatos e da categoria. Pela regra anterior, o aumento seria de apenas 0,37%, o que elevaria o salário em apenas R$ 18. Atualmente, o piso nacional é de R$ 4.867. E usuários do serviço Meu INSS têm enfrentado dificuldades de acesso nessa semana. As falhas atingem o aplicativo móvel e o portal de login. O problema começou na segunda-feira, quando o sistema recebeu 8,5 milhões de acessos, uma alta de 143% em relação à média diária. O motivo da sobrecarga é a busca por informações sobre o reajuste de benefícios e a nova faixa de isenção do imposto de renda, que agora contempla quem ganha até R$ 5.000. A Dataprev, que é a empresa pública de tecnologia responsável pelo sistema, disse que o problema já foi resolvido e os sistemas operam normalmente, mas as reclamações continuam. Além disso, os serviços digitais e a Central 135 vão ficar totalmente indisponíveis, atenção, a partir das 7 da noite do dia 27 de janeiro até o dia 31. Indo para o esporte, que muitas vezes se confunde com a página policial, Júlio Casares renunciou ao cargo de presidente do São Paulo Futebol Clube. O agora ex-dirigente fez uma publicação nas redes sociais para confirmar a saída. Na publicação, Casares disse que atuou no clube com seriedade, firmeza, responsabilidade e compromisso com a defesa do clube, que passou os últimos meses em um ambiente marcado por ataques reiterados, narrativas distorcidas e pressões externas. A polícia apura suspeitas de desvio de dinheiro no clube. Depois de perder na votação do Conselho Deliberativo na sexta-feira, Casares oficializou o pedido de renúncia antes da Assembleia dos Sócios, que poderia confirmar o impeachment. Agora, essa Assembleia não vai mais acontecer. No Conselho, 188 participantes votaram a favor do impeachment do presidente, um processo que foi marcado por muitos protestos de torcedores contra Casares. Foram 45 votos contra e 2 em branco. Agora, o vice, Harry Macis Jr., de 80 anos, assume a função até o fim do mandato, em dezembro de 2026. Antes disso, a Polícia Civil de São Paulo cumpriu 4 mandados de busca e apreensão numa investigação sobre a venda irregular de camarotes no estádio do Morumbi. A operação mirou um esquema estruturado de negociação de ingressos para shows e eventos no estádio. Entre os alvos estão Rita Adriana, apontada como a operadora do esquema, e Douglas Schwartzman, ex-diretor adjunto das categorias de base do clube. Também foi alvo de buscas a ex-diretora Mara Casares, que é ex-mulher de Júlio Casares. As investigações ganharam força depois da divulgação de um áudio em que os envolvidos discutem a operação do grupo. A conversa indica que o esquema foi descoberto depois que a própria Rita Adriana entrou com uma ação na justiça. No processo, ela reclamava o sumiço de 60 ingressos para o show da cantora Shakira em fevereiro do ano passado. No áudio, Douglas Schwartzman admite que o grupo acabou exposto. E Adriana, eu vou repetir uma coisa.
Você é uma pessoa que a Mara confiou. Eu só entrei nisso porque a Mara me garantiu que você era de total confiança. Desde o primeiro dia que eu te conhecia, eu te falava isso. Nós não podemos fazer coisa errada aqui. Então teve negócio aí que você ganhou dinheiro, eu ganhei, todo mundo ganhou. De acordo com o Ministério Público, a venda ilegal de espaços VIP era antiga e causava prejuízos financeiros diretos aos cofres do clube. Cada ingresso para o setor chegava a ser vendido por R$ 2.100. O promotor de justiça José Reinaldo Guimarães Carneiro disse que o estádio foi transformado numa máquina caça-níqueis. O esquema de arrecadação em prejuízo do São Paulo Futebol Clube abrange um período de tempo muito maior e muito mais pessoas do que inicialmente a gente supunha estarem envolvidas nesse esquema. Em resumo, o estádio do Morumbi foi transformado numa gigantesca máquina de caça-níqueis. Na operação dessa quarta, os policiais apreenderam R$ 28 mil em dinheiro vivo, além de documentos e computadores. Em nota, o São Paulo afirmou que é vítima no caso e que colabora com as autoridades. Douglas Schwartzman e Mara Casares pediram licença de seus cargos e, por meio das defesas, negam qualquer irregularidade. A defesa de Rita Adriana não foi encontrada. E eu volto ao noticiário internacional porque o sul da Itália enfrenta a destruição causada pelo ciclone Harry, que provocou ondas de 10 metros e ventos de 150 km por hora. O governo da Sicília declarou estado de emergência depois do mar invadir cidades, destruir portos e arrancar pieres inteiros. Em Taormina, uma imagem chamou a atenção. O prefeito da cidade, Cateno De Luca, foi atingido por uma onda e ficou com a água na altura da cintura enquanto tentava alertar moradores durante uma transmissão ao vivo. Dá uma olhada. Questa è la situazione, là c'è il liceo. Guardate. Pazzesco! Porca miséria! Onda maledetta. Dá pra ter uma ideia, né? Autoridades italianas mantêm o alerta vermelho na Sicília, Sardenha e Calábria. Centenas de pessoas tiveram que sair de casa e as escolas continuam fechadas. Antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Participe. Clock's running. Don't waste it. We are not here to unleash chaos. We are here to define it. Olha só, o cinema brasileiro está em alta, mas uma atriz brasileira recebeu uma indicação não tão honrosa. Isis Valverde é a primeira brasileira indicada ao prêmio Framboesa de Ouro, que elege os piores do cinema mundial. Ela concorre na categoria de pior atriz coadjuvante. O reconhecimento irônico vem pela atuação em Código Alarum, filme de espionagem que marcou a estreia dela em produções estrangeiras ao lado de Sylvester Stallone. Esse trailer aí, ó. Take care. Agora, a indicação não deixa de ser uma honra, porque também estão indicados, em outras categorias, o próprio Sylvester Stallone, Nicolas Cage e Natalie Portman, olha aí. E aí ela foi perguntada por um repórter durante as gravações de outro filme, Tiros no Escuro, e respondeu que não tem como ficar triste, né, com essas companhias, e falou que chamou a atenção a atuação dela, mesmo com uma participação de 20 minutos. É isso. No topo da lista geral, os filmes Branca de Neve e Guerra dos Mundos lideram a competição, com 6 indicações cada um. O anúncio oficial do Framboesa de Ouro acontece no dia 14 de março, véspera da cerimônia do Oscar. E vem aí, nessa quinta, dia 22, nós vamos ficar sabendo os indicados ao Oscar. E a Rádio CBN vai fazer uma cobertura especial ao vivo para você ficar sabendo de tudo. É só sintonizar aí na sua cidade, pelo rádio ou pela internet, a partir das 10h30 da manhã. Todo mundo torcendo por Wagner Moura e o Agente Secreto, hein?
E assim terminamos essa edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.